Olá, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos baseando em Salmo 44, os versos 9 ao 13. Você se sentiu alguma vez abandonado por Deus? Como se tudo de ruim acontecendo na sua vida fosse castigo dele? Muitas pessoas pensam que Deus os abandona quando, na verdade, são elas que se afastam ou se sentem autossuficientes. O Senhor pode até nos repreender, mas será de uma maneira amorosa, nos mostrando que dependemos dele para sábias decisões nessa vida. Porque pode ser que o que de ruim estamos vivendo foram por escolhas nossas, precipitadas, sem a orientação de Deus. Meus queridos, tudo nós precisamos recorrer a Deus. Do simples, que eu já até comentei aqui no Sons dos Céus, que é do simples que pode se tornar algo maior e desenvolver-se em um problema maior, mas começou tão pequeno, era só uma decisão tão simples, meus queridos. Uma decisão sem orientação de Deus, sem sabedoria, é precipitação. É escolha ruim. Vai te conduzir para um caminho que não é o caminho que Deus orientaria você se você previamente o tivesse consultado. Eu vou utilizar o meu exemplo de vida, que é mais simples. Eu aciono o Senhor para tudo. Inclusive, se eu vou comprar alguma coisa na rua. Então, desse exemplo, eu quero que vocês ampliem a percepção de vocês de um Deus Pai amoroso, que ele fala na palavra assim: se o Pai terreno de vocês sabe dar boas dádivas aos filhos, o que dirá o Pai dos céus? Por quê? Porque isso traz para as nossas vidas, meus queridos, proximidade com o Senhor. E que o Senhor se importa. E uso esse exemplo pequeno para você entender que é nas decisões corriqueiras do dia a dia, tudo é importante para Deus. Não recorrer a Deus só numa grande decisão. Eu preciso comprar uma casa, eu preciso mudar de cidade. Eu preciso saber se eu tomo essa decisão de fazer sociedade com essa pessoa ou não. Ou se eu me caso ou não com essa pessoa. Tudo isso é importante. São passos grandes que você faz na sua vida. Tudo isso precisa da orientação de Deus. Mas, gente, e o simples? E o pequeno? Meus queridos, são as pequenas coisas em todas as situações que vão se desenvolvendo, muitas vezes até para pecado. Olha, por exemplo, eu vou falar sobre um pecado do adultério como exemplo, para esse contexto do pecado e sim. Começa. Um adultério não é uma conversa, a pessoa já vai trair a pessoa. Não, não é assim. Começa com o cônjuge, seja o homem ou a mulher, dando abertura para uma pessoa do sexo oposto a ele, por exemplo. O homem dando abertura para uma mulher que não é sua esposa, para questões muito íntimas, muito pessoais. Porque assim, por exemplo, o homem é visual. Então, o visual dele, ele vendo uma mulher, ele tem que combater aquilo ali, aquela cobiça, para desejar uma mulher que não é a mulher dele. Já começa aí, o homem já começa com esse estágio. Agora, essa questão da conversa, meus queridos, a gente não se dialoga com a tentação. A gente foge, com igual Josué. A mulher estava assediando ele. Tu acha que ele ficou parado conversando com ela? Não, ele fugiu. Tanto que ele fugiu que ele
deixou a roupa dele, que ela arrancou uma parte da roupa dele, ficou nas mãos dela. Ele fugiu. Não se dialoga com a tentação. Por isso que é um pequeno passo, que pequenas concessões que vão se tornando algo grande. E quando você menos percebe, você está envolvido no pecado e muitas vezes com dificuldade de sair dele. Isso é só um exemplo. Também tem a mentira, que você utiliza-se da mentira como uma brincadeira, e dessa brincadeira nós não brincamos com algo que é abertamente contra Deus, porque Deus é a verdade, quem é o pai da mentira é Satanás. Então, nem mentira de brincadeirinha não, meus amores. Não vale isso. É verdade. É como as coisas realmente são. Por isso que há provérbios na palavra de Deus nos ensinando a falarmos com sabedoria. No momento apropriado. Também o local. E a maneira, conforme a pessoa que nós estamos falando, nós não falamos para uma criança da maneira que nós falamos com os filhos que vocês possam ter, ou com os sobrinhos, com o seu cônjuge, com o seu patrão. Esses são só alguns exemplos. Você percebe que toda nossa relação social, familiar, ela gira em torno de sabedoria vinda do Senhor, e que nós precisamos blindar tudo isso em oração no altar do Senhor. Eu poderia comentar muito mais e abrir outras vertentes, mas seria quase como uma palestra para casais, para diversos aspectos pelos quais nós abordamos aqui, que tudo isso pode ser aprofundado com base na palavra de Deus. Mas é para que vocês entendam a importância de termos um relacionamento com Deus, desta proximidade com o Senhor. É muito importante vigilância, meus queridos. Na palavra diz que Satanás é como um leão fugindo ao redor, procurando a quem tragar. Mas a gente está no aprisco, a gente está dentro. Nós estamos com o Senhor, mesmo que o leão esteja rugindo. Mas tem uns que querem olhar um pouquinho para fora da cerca, aí depois bota a mão, aí depois tá botando a perna, e quando percebe tá fora do aprisco. Aí, ó, é presa fácil para o inimigo. Por isso, vigie. Jamais negligencie sua oração, sua comunhão com o Senhor, independentemente de qualquer coisa. O Senhor precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos orar. Santo, 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 glorioso, majestoso Deus, foram tantos ensinos preciosos, Senhor, advertências, repreensões. Nós precisamos ter uma relação mais próxima com o Senhor, ter mais convicção de quem o Senhor é, que o Senhor é o Senhor soberano. Nome sobre todo o nome, Jesus. Blinde as famílias, que as famílias tenham um altar do incenso, que as orações cheguem ao trono da graça do Senhor. E assim eles possam estar fortalecidos individualmente, as pessoas do contexto familiar e das pessoas pelas quais eles convivem, que eles tenham sabedoria vinda do Senhor. E que esta comunhão diária seja também ao longo do dia. Senhor, eles precisam constantemente tomar decisões. Que essas decisões sejam pautadas no Espírito Santo. Senhor, eu vou para esse caminho, eu tomo essa decisão, eu vou para esse lugar ou não, eu falo com essa pessoa ou não. Será se é o momento adequado ou não? Senhor, nos ajude a termos sabedoria. Nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.